Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora com o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix, da Purifique, melhor da água, alcalina para você, também da New Flex. Eu tenho o prazer de conversar agora com o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Federal. Seja bem-vindo, deputado. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Muniz. Tudo bem? Como é que passou o Natal? Passei muito bem com a minha família, graças a Deus. Uma ceia muito boa. Muito bem. Deputado, o senhor, uma das grandes realizações do senhor e de outros deputados, evidentemente, foi na comissão que findou com o desbloqueio das contas do Ministério, do extinto Ministério, né, da Desenvolvimento Agrário, que atingiu em cheio o INCRA, né? Não só aqui da região do Acre, mas em todos os estados onde funciona o INCRA. No período mais importante, aqui na região, por exemplo, mais de 4 meses, as contas bloqueadas e os produtores, sobretudo a agricultura familiar, foi atingida em cheio. O prejuízo foi enorme, então. Exatamente. Nós estamos falando aí de 80 milhões de reais que deixaram de circular na economia do Acre, porque uma decisão do Tribunal de Contas da União, ela bloqueou os benefícios da reforma agrária. Assistência técnica, crédito, habitação rural, programas educacionais. Isso para 700 mil famílias no nosso país e aqui no Acre 25 mil famílias. E esse ano, eu como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, nós tivemos uma relação institucional muito forte de parceria com a presidência do Tribunal de Contas da União. Então, eu nessa condição intervi junto ao ministro, presidente Haroldo Cedrais, e tivemos essa sensibilidade de agora, no mês de setembro, esse acórdão ser revisto. Inclusive dando um prazo para o INCRA de regularizar essas situações que estavam bloqueadas até o mês de janeiro agora. Então, nós estamos fiscalizando isso. Então, foi uma das grandes vitórias que nós tivemos no mandato, porque essa situação atingiu principalmente as safras, né? Claro. Muita gente estava se planejando para esse ano, para tirar o seu crédito, para ter acesso à assistência técnica e, infelizmente, logo no início do ano, com essa decisão, elas foram atingidas. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse desbloqueio com essa intervenção junto ao Tribunal de Contas da União. Ou seja, a burocracia que existe para proteger o patrimônio público, sobretudo os recursos financeiros, também acaba prejudicando às vezes. Exatamente, exatamente. E quem foi prejudicado, sobretudo, foram os beneficiários da reforma agrária. 25 mil famílias, né? Multiplicado isso por 5, vai dar o quê? 125 mil pessoas só no estado do Acre, fora o dinheiro que deixa de circular, fomentando, fortalecendo a economia rural. O senhor tem abraçado o setor produtivo como uma das causas, né? Como uma bandeira de seu mandato. Por quê? É porque eu considero importante. Hoje você vê o governador Tião Viana fazendo investimentos fortes, tanto nas áreas extrativistas, como nos produtos madeireiros, não madeireiros. Agora, esse fortalecimento da indústria no estado, com a indústria na área de frangos, de suínos, o processo das cadeias produtivas da piscicultura. Agora, recentemente, eu tive uma entrega, inclusive, de novas casas de farinha. Então, há uma diversificação das atividades produtivas e é claro que dentro desse, como membro, como alguém que faz parte desse projeto, a gente tem trabalhado nessa perspectiva de fortalecer o projeto que o governador está desenvolvendo. Então, eu tenho encaminhado emendas para a própria CEAPROF, sobretudo nessa área de maquinários agrícolas, que é fundamental. Agora, a bancada, todos os deputados federais e senadores, nós aprovamos uma emenda impositiva de bancada de mais de 100 milhões de reais para a situação dos ramais, que é fundamental para o trabalhador rural, e a gente tem ajudado nisso. Também trazendo recursos aí para a área de formação, né, do Instituto Dom Moacir, que trabalha nessa área de formação também, e muitos jovens são formados nessas áreas também de produção, ligados à produção rural. Aliás, o Instituto Dom Moacir precisa e merece todo o apoio, porque tem muita gente hoje que já conquistou a independência econômica e financeira graças
aos cursos que fizeram recentemente. Olha, aliás, alguns estão até dando aula lá. Nos últimos 6 anos, nós tivemos quase 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas que foram atingidas pelos cursos de qualificação profissional do Instituto Dom Moacir. Então, eu sou um parceiro, nós conseguimos recursos junto à FNDE, conseguimos fazer intervenções importantes junto ao governo federal e vamos continuar nessa parceria. Para o ano que vem, inclusive, já tem mais de 30 milhões para serem investidos no Pronatec, que vão beneficiar aí mais de 10 mil jovens aqui no estado do Acre. Deputado, por que o processo de privatização da Eletrobras lhe preocupa tanto? Olha, eu fiquei extremamente preocupado. Primeiro porque os processos de privatizações, aonde aconteceram, inclusive em estados que, digamos assim, têm condições melhores até para o setor privado ter lucros, do ponto de vista das condições geográficas e até mesmo dos públicos que são atingidos, não deram certo. O que aconteceu em geral nesses processos de privatização das distribuidoras de energia? Aconteceu um processo de demissão de trabalhadores, nós temos dialogado muito com os sindicatos dos urbanitários, aconteceu um processo de precarização do trabalho, então os trabalhadores ficaram em más condições de trabalho, aconteceu, as empresas não deram certo do ponto de vista da sua saúde financeira, porque uma empresa para ela, por exemplo, fornecer energia para municípios como Jordão, Santa Rosa, Porto Valta e Taumaturgo, é claro que não vai dar lucro. Por isso que tem o subsídio que o Estado passa, hoje nas condições de estatais ou de economia mista. A tendência é que haja um problema na saúde financeira dessa empresa, mas sobretudo o usuário, porque nós precisamos, agora mesmo, Cruzeiro do Sul, a região do Juruá, está tendo apagões, como tinha em Rio Branco há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, e a gente precisa concluir um linhão até Cruzeiro do Sul, integrar o sistema nacional, e aí passa por esses investimentos também. O programa Luz para Todos tem mais de 40 mil famílias que foram beneficiadas, mas precisa ser concluído também. É uma preocupação que existe. Mas a principal preocupação é o aumento das tarifas de energia com o processo de privatização e, é claro, a precariedade dos serviços, inclusive da manutenção das redes, porque uma empresa que for assumir essa distribuição como empresa privada, ela quer ter lucros e, obviamente, que tem um conjunto de serviços que precisam ser bem prestados à população. E às vezes não dá para compatibilizar com lucro. E o programa Luz para Todos pode ir para o espaço. Exatamente. Então essa é a preocupação. Nós fizemos audiência, inclusive na comissão que eu presido hoje, e temos dialogado com o governo federal para voltar atrás dessa decisão, ou se não voltar, pelo menos que esse processo ele seja pelo menos protelado até 2019, porque já está previsto para 2017 o leilão. O senhor está a defender a ampliação da Zona Franca lá de Brasileia, Itaciolândia, na fronteira com a Bolívia, e também de Cruzeiro do Sul, que está ali pertinho do Peru. Como funcionaria isso na prática? Olha, hoje nós temos 2 projetos de desenvolvimento que são muito importantes relacionados a isso. Itaciolândia, Brasileia e Cruzeiro do Sul. É a área de livre comércio, que foi criada ainda na década de 90. E no espaço da área de livre comércio, que compreende 20 km² de Itaciolândia e Brasileia e 20 km² de Cruzeiro do Sul, a presidenta Dilma instituiu a chamada Zona Franca Verde, que a área de livre comércio trata das questões comerciais, das isenções de impostos relacionados ao comércio, a Zona Franca Verde, a industrialização. Então, veja o quanto que é importante isso para o desenvolvimento dessas regiões. A instalação de novas indústrias, o incremento na produção das indústrias já existentes, porque nós estamos falando aí da isenção do IPI nessas áreas. Só que qual é o problema? São áreas muito pequenas ainda. 20 km² em Itaciolândia, Brasileia e Cruzeiro do Sul não é quase nada. Então, eu entrei com um projeto de lei esse ano, que já foi aprovado em 2 comissões, na Comissão da Amazônia e também na Comissão de Desenvolvimento Econômico, ampliando para a totalidade dos municípios. Então, nós vamos poder ter parques industriais muito maiores, tanto em Itaciolândia, quanto em Cruzeiro do Sul, quanto em Brasileia, gerando novas oportunidades e gerando mais riquezas para o estado do Acre. Então, é uma bandeira que nós estamos encampando de maneira muito forte nesses 3 municípios. O senhor integrou o Conselho de Ética na Câmara, que culminou com a cassação
e prisão depois do deputado Eduardo Cunha, então presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Afinal de contas, a Câmara demorou muito para tomar decisão. Olha, o presidente tinha poderes mesmo ou era apenas falácia? Ali nós sofremos todo tipo de pressão. E o presidente Eduardo Cunha, como é um exímio, ex-presidente Eduardo Cunha, como é um exímio conhecedor do regimento, se utilizou de todas as manobras regimentais. E principalmente da chantagem. E aí o episódio que todos nós conhecemos, dos 3 votos do Partido dos Trabalhadores, dentre eles o meu. Existia, sim, naquele momento, uma pressão muito clara do Eduardo Cunha. Se nós votássemos, eram os 3 votos decisivos na admissibilidade do processo. Se nós votássemos a favor da continuidade do processo do Eduardo Cunha, ele abriria o processo de impeachment da presidenta Dilma. E foi exatamente o que aconteceu. Quando nós votamos pela admissibilidade, nós anunciamos de manhã, à tarde ele abriu o processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Então, veja como foi um momento difícil para todos nós naquele momento, porque nós sabíamos que essa chantagem existia, que existia essa faca no nosso pescoço, porque a gente tinha que tomar a decisão correta. E a decisão correta era pela ética, pelo decoro parlamentar, porque se nós somos parlamentares, nós temos que zelar pela casa que a gente representa. E foi essa decisão, foi uma decisão duríssima de ser tomada, porque logo depois foi aberto o impeachment pelo Eduardo Cunha, por vingança, e o processo, todos nós conhecemos, a presidenta Dilma foi retirada da presidência da República. Deputado, 2016 foi um ano, o deputado Angelini esteve aqui na semana passada, aqui na mesma cadeira, e disse que foi um ano para a gente esquecer. Presidente Dilma caçada, presidente da Câmara caçado e preso, presidente do Senado, por muito pouco não foi retirado da cadeira há 15 dias. Chegou a ser afastado. Responde a vários processos, está todo mundo na Lava Jato. Quando o senhor chegou à Câmara como estreante, certamente imaginaria que fosse presenciar tudo isso, né? Olha, Muniz, a gente espera encontrar um ambiente de normalidade, mas eu costumo dizer para as pessoas, no dia 1º de fevereiro de 2015, quando eu assumi de manhã, à noite o Eduardo Cunha já foi eleito presidente da Câmara, e todos nós conhecemos. O Aécio perdeu a eleição de 2014, não saiu do palanque, continuou fazendo tudo para Dilma não assumir, ação no TSE, depois vem a pauta bomba, o ano de 2015 com a pauta bomba, as chantagens que foram feitas pelo Eduardo Cunha contra a presidenta Dilma, envolvendo inclusive a base da presidenta Dilma, e no final, e agora em 2016, o impeachment sem crime de responsabilidade, o impeachment absolutamente sem legitimidade, que na verdade se transformou numa eleição indireta, né? O Michel Temer abertamente estava fazendo campanha para ser o presidente da República. E o pior é que tudo aquilo que a gente dizia antes desse processo está acontecendo. O ataque aos direitos dos trabalhadores, o ataque à saúde, à educação, aos programas sociais com a PEC da maldade, a PEC 55, que foi aprovada e promulgada agora pelo Congresso Nacional. Agora o ataque com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que já está aí, que vai prever 12 horas de jornada, a entrega do pré-sal, a tentativa do governo de tentar salvar os políticos corruptos, porque foi uma das promessas que foi feita pelo Michel Temer naquele momento, para algumas bases parlamentares. Então está tudo acontecendo, aquilo que a gente disse. E aquilo que o Michel Temer se propunha e que estava prometendo naquele momento, que era a pacificação do país, pelo contrário, o país virou um barril de pólvora, as instituições hoje estão brigando, o judiciário, o legislativo e o poder executivo, e aquilo que ele previa de que a economia já ia dar um salto logo assim que ele assumisse, não aconteceu. Nós estamos vendo aí problema na indústria, o Natal agora, o comércio, as duras penas resistindo, nós estamos vendo aí os juros ainda muito altos, nós estamos vendo aumento de combustível, nós estamos vendo um país que esse ano pode decrescer, crescer aí menos 3,5% a 4%, ano que vem estava previsto de crescer 2%, a estimativa dos analistas é que cresça 0%, a estimativa hoje que os jornais estão dando é de aumento do desemprego no ano que vem,
Então, tudo aquilo que foi prometido não está sendo entregue para a população. E é por isso que a popularidade do presidente da República é a mais baixa nesse momento. Nós, enquanto oposição, vamos continuar fiscalizando, vamos cumprir o nosso papel, vamos propor mudanças para o país. Eu acho que o país precisa de uma reforma tributária. Nós, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, temos proposições nesse sentido, para taxar o andar de cima. Eu acho que um dos problemas hoje, do ponto de vista das contas públicas, é exatamente a questão das receitas públicas, sobretudo taxando o andar de cima. Tem coisas, por exemplo, lucros e dividendos hoje não são taxados no país, iate, helicóptero, ao contrário do carro que você paga o IPTA, não são taxados. Então tem muita coisa que dá para mudar ainda no nosso país, e nós não estamos só fazendo a oposição, não estamos fazendo oposição do quanto pior melhor, nós queremos uma saída do país nessa crise. Agora entendemos que esse governo não tem legitimidade para dar saída. Então, para mim, o melhor caminho hoje é que sejam realizadas. Eu defendo, o Partido dos Trabalhadores, nós defendemos que temos que entregar ao povo a saída para essa crise que passa por uma eleição direta. Mas o senhor é advogado também, né? Sim. Quando o senhor diz que não tem legitimidade, por quê? Não, eu coloco essa questão da legitimidade porque está muito claro. Por mais que você tenha cumprido formalmente os requisitos do impeachment, mas ficou claro que os motivos do impeachment não foram... tá, então é por causa do motivo do impeachment, não o fato dele ser vice e assumir, porque o vice está lá para assumir quando... exatamente Então isso. Pelo processo em si. Pelo processo, por mais entendi. que tenha seguido um procedimento, mas ficou claro quais foram as motivações do impeachment. Não foi a prática de crime de responsabilidade pela presidenta. Não, porque eu achava que o senhor estava questionando o fato dele ser vice e o vice não receber voto. Mas o vice recebe voto, né? Mas foi exatamente a questão de por que o impeachment foi feito. Entendi. Né? Dos motivos por que o impeachment foi feito. E aí, o Michel Temer poderia ter sido eleito como candidato a presidente, né? Mas pelo contrário, preferiu chegar ao poder através de uma base parlamentar, de um golpe parlamentar, que nós chamamos. Deputado, para encerrar a nossa entrevista, tudo que é bom dura pouco, né? Estava começando a ficar bom e o tempo acabou. Afinal de contas, o que os petistas, assim como o senhor, que não estão envolvidos na Lava Jato, nenhum escândalo, estão a pensar para 2018, uma vez que o partido perdeu o poder, perdeu vários quadros, pessoas que tinham liderança de norte a sul, de leste a oeste. O PT se salva dessa, assim como o próprio PMDB, o PSDB. O que vai ser desses partidos depois que tudo isso passar? Olha, a primeira coisa é isso que você está falando. Essa crise que nós estamos vivendo hoje no país, ela é uma crise de todo o sistema político. Agora, com as delações da Odebrecht, está ficando cada vez mais claro que o PT, que era a genie da história, está mostrando que todos os partidos, de A a Z, estão envolvidos nessa questão da arrecadação de dinheiro para a campanha, que vem muitas vezes de processo ilícito. Então, isso está ficando muito mais evidente agora para a população. As pessoas começam a entender. E é claro que o PT errou, por exemplo, em não fazer uma reforma política, porque hoje o sistema partidário, nós temos 30 e tantos partidos, daqui a pouco tem 60. Então é um sistema ingovernável. Então errou a não fazer a reforma política, a fortalecer ideologicamente os partidos, a não fazer uma reforma tributária. Errou, por exemplo, a entrar nessa seara da relação com as empresas, que não foi a gente que inventou isso. Os partidos que estão no poder há muito tempo, tem lista da Odebrecht da década de 80, essas mesmas listas com apelido. Eu que estava na CPI da Petrobras, tive acesso a essas listas. Então é um sistema que já vem há muito tempo. O PT errou. Então tem que fazer uma autocrítica. O PT tem que fazer a sua autocrítica. Agora, eu acredito que o PT não vai morrer, porque o PT tem um legado. O PT tirou milhões da pobreza, mostrou que é possível fazer um governo que olhe para o norte, para o nordeste, que fortaleça a soberania nacional, a inserção soberana do país no mundo. Mostrou que é possível fortalecer as políticas educacionais, as políticas de saúde, enfim, que é possível fazer um trabalho mais forte de relação sul-sul com países como Rússia, Índia, China, África do Sul, com os países da América do Sul. Então ele mostrou que é possível fazer algo diferente, mas teve os seus erros. Então eu acredito que o PT vai continuar na resistência, agora que estão atacando os direitos dos trabalhadores, e o PT nasceu para isso.
dos aposentados, das mulheres, das donas de casa, da juventude. Nós vamos continuar nessa resistência. E é claro que daqui para 2018 nós vamos construir as nossas candidaturas, vamos fazer o nosso congresso no ano que vem para repaginar, trazer uma nova proposta. Eu acho que o PT não pode viver do que ele fez. O PT tem que trazer uma proposta para uma saída para essa crise, Muniz. E, claro, apresentar a candidatura sim em 2018. Acho que temos que ir de cabeça erguida, reconhecendo os nossos erros. Olha, eu não acredito em heróis e acredito que as instituições são formadas por pessoas. Eu sou católico. Agora, se eu fosse olhar só para a história de corrupção e de tudo que a Igreja Católica fez de ruim, eu não seria católico. Certamente. Então o PT cometeu os seus erros, é uma instituição, e nós que somos parte do PT temos que trabalhar para mudar o PT e, obviamente, mudando o PT, nos colocando como alternativa de poder em 2018. Muito bem. Conversei aqui com o deputado Lédio Brito, do PT do Acre. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Prazer meu. Feliz ano novo para o senhor. Feliz ano novo para o senhor, tá? Também, para você, telespectador. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto com mais uma boa entrevista. Não precisa mudar de canal. Continue com a TV Rio Branco. Com o SBT, nós temos o melhor para você.